Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, o nosso assunto é Espírito Santo, Deus onipotente. Já estudamos o Deus Trino, já estudamos o Pai, o Filho, agora nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Nesse caso aqui, o Espírito Santo vai gerar um Messias. E é lógico, ele vem e anuncia para Maria e ela autoriza, veja bem, ela autoriza que ele faça aquilo que tinha que fazer. Agora vamos chamar a atenção de alguns detalhes. Que ele é Deus, todos nós sabemos. Que ele é onipotente, todos nós sabemos. Mas tem uns detalhes interessantes aqui. Se Jesus Cristo nascesse da árvore genealógica de Davi, ele viria de Adão e Eva. Então ele nasceria pecador. Um pecador não pode morrer por outro pecador, ele pode morrer por si mesmo. Se ele nascesse da árvore genealógica de Maria, que também vinha de Davi, ele, associando a Adão e Eva, ele também nasceria pecador. Então Jesus Cristo não poderia nascer nem do espermatozoide de José e nem do óvulo de Maria. Se nascesse de um dos dois, ele nasceria pecador. Seria inútil. Ele não poderia morrer por mim, por você, por todos nós. Então o que o Espírito Santo tinha que fazer? Tinha que colocar no ventre de Maria um óvulo fecundado, que a ciência chama de ovo ou zigoto. E a partir do óvulo fecundado, nascer o Messias. Isso assim, talvez no passado isso fosse uma coisa estranha. Meu Deus, o que é isso? Não, hoje é comum. Nós conhecemos a barriga solidária. Nós conhecemos barriga de aluguel. Né? O espermatozoide é unido ao óvulo in vitro, coloca-se no ventre de uma mulher e nasce uma criança que nem é dela. Nem é dela. Uns pagam para fazer isso e outros recebem solidariamente. É a chamada barriga solidária. A mãe que gera um bebê que não é dela. Ou barriga de aluguel, uma mãe que gera um bebê que também não é dela. É verdade que tem havido problemas, porque às vezes alguém contrata uma mãe para gerar um bebê e daí a mãe se apega ao bebê e não quer devolver para o dono. N problemas apareceram. Mas nesse caso aqui específico, Maria autoriza Deus a fazer isso. Não, pode, eis aqui a tua serva, faça conforme a sua vontade. Ela autoriza. Aí que o que o Espírito Santo faz? Gera na barriga dela o Messias, que não pertencia a ela, mas era o Filho de Deus encarnado. Né? O João fala sobre isso, né? Que ele viria e se encarnaria como um homem, para nascer como um homem, viver como um homem, morrer como um homem e morrer no nosso lugar. Para isso, ele não poderia ter pecado. E para não ter pecado, só sendo gerado mesmo pelo Espírito Santo. Uma vez que ele não tinha pecado, e ele morreu na cruz, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele pagou o nosso pecado. Pagou o pecado da humanidade. A humanidade quer aceitar? Aceita. Se não quiser, vai se acertar com Deus. Mas o fato é que o Espírito Santo, que é Deus onipotente, gera o Messias no ventre de Maria. E mais do que isso,
O Espírito Santo é que toma conta da igreja. A Bíblia mostra Jesus ascendendo ao céu em Atos, no capítulo 1. E ele deixa claro, fica em Jerusalém, que de lá você vai ser revestido de poder. O Espírito Santo viria em seu lugar, iria derramar o Espírito sobre os discípulos, e estes substituiriam Jesus, dando início à igreja que nós conhecemos hoje. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho visto na internet muita gente dizendo, não, porque a igreja nasceu na igreja católica e a Bíblia é da igreja católica. Não é nada disso, não é nada disso. A igreja partiu de Jerusalém. E de Jerusalém, a partir do que o Espírito Santo veio, e o Messias morreu na cruz e ressuscitou, foram geradas 40, 50 igrejas. 40, 50 igrejas. Está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E dessas 40, 50 igrejas, uma delas seria a igreja de Roma. Uma. E é lógico que na igreja de Roma, no ano 313, então foi edificada a igreja católica apostólica romana. Mas ela não é a única, ela não é dona da Bíblia, ela não é dona de nada. É verdade que nós, protestantes, viemos da Igreja Católica. Mas ela não é dona de nada. O dono de tudo é Deus, e é o Espírito Santo que está aqui tomando conta da igreja. Por que eu estou gravando um vídeo desse? Porque a unção do Espírito Santo me alcançou, me converteu. Eu me agreguei à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e estou fazendo aqui um trabalho voluntário para Jesus. Estou mostrando para todo mundo que queira, ou que for novo convertido, ou que não conhece nada, que tem um Deus. E que esse Deus está aqui tomando conta de mim, tomando conta de você. Esse Deus faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E converte o homem para que ele mude de vida e adore a Deus em espírito e em verdade. Isso independe de tudo, porque o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Ele pode fazer tudo sozinho ou usando nós, é lógico. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que é ele que toma conta de nós. Todos os milagres, todas as revelações, tudo que aparece na igreja é Deus. É um Deus que fala, um Deus que age. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho observado na internet muitas igrejas com cada culto maluco. Parece uma mistura de espiritismo com cristianismo. Uma coisa doida. E ninguém fala na Bíblia. Ninguém fala na Bíblia. A Bíblia é o princípio de tudo. Se você receber o poder de Deus, a unção de Deus, a única maneira de o diabo não perverter você é você conhecer a Bíblia. Por isso é que você recebe o poder, mas estuda a Bíblia Sagrada. Aliás, eu aconselho você, para se aproximar de Deus, você fazer algumas coisas. Entre elas, conhecer a Bíblia, orar e, se possível, até jejuar. Se você não conhece a Bíblia e você recebe o poder de Deus, no mundo espiritual que é cheio de coisas, o diabo sabe tudo para te perverter. Mas a lâmpada, o guia, a bússola,
é a Bíblia. E através da Bíblia, Deus vai fazer revelações sobrenaturais, espirituais, para que você entenda, para que você seja dirigido pelo Espírito Santo e para que toda essa sabedoria de Deus venha até você e você cresça no Espírito e na graça diante de Deus e de todos os homens. Você pode melhorar, você pode crescer, mas deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. O Espírito de Deus revela, o Espírito de Deus mostra, o Espírito de Deus ensina, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, tanto de Deus quanto nosso. O Espírito de Deus é a pessoa capacitada, abalizada para te direcionar. Imagina assim, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Imagina que você está no meio de uma floresta amazônica, perdido, sozinho, e você não sabe por que direção tomar. Mas alguém de cima começa a mostrar o caminho para você. E você segue em direção àquele caminho que está sendo mostrado. Uma pessoa te direciona lá de cima, ou uma luz, ou alguma coisa que te mostre o caminho. E se você seguir a direção daquele caminho, você vai achar um vilarejo, uma localidade, que você escape daquela floresta densa e de todos os perigos que tem dentro de uma floresta densa. Espiritualmente é assim. O Espírito é uma bússola. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é que vai te direcionar. Aliás, eu já falei isso, vou repetir. A minha função é fazer assim, ó. Imagina que você está aqui, Deus está aqui e eu estou aqui. Eu apresento Deus para você. Jesus, Espírito Santo, esse aqui é fulano ou fulana. Fulana, esse aqui é Deus. Conheça Deus. Uma vez que vocês se conheçam, o Espírito Santo é que vai te direcionar, é Ele que vai te mostrar. Eu não posso fazer muita coisa, não. A minha capacidade, a minha potencialidade, o meu intelecto é muito pequeno perto de Deus. Eu sou pouco mais do que nada. Ou talvez seja pouco menos que nada. Você entendeu? Eu não sou nada. Deus é que é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo que está agindo. É Ele que toma conta de nós. É Ele que toma conta de mim. Quando eu me converti, Ele veio morar na minha vida, me fez nascer de novo, me transformou, me mudou. Jesus fala sobre o novo nascimento. Ele vem e faz você nascer de novo e revela coisas espirituais para você, para a tua vida, para a tua história. Muda! Ele muda tudo, ele transforma. Tudo aquilo que você fazia de errado. Ele fala, não, seu pai, não gosta que você faça isso, não. E você simplesmente se retira de tudo que é ruim, de tudo que é mal. E você fica nas mãos de Deus. Uma outra coisa, Jesus Cristo vai vir voltar para buscar a igreja. É promessa dele, ele vem. E esse Espírito Santo, que é onipotente, onipresente, onisciente, é que vai levar o cristão até Cristo. E ele vai parar de fazer o que ele faz agora. Agora ele vem morar dentro da nossa vida. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for ao encontro de Cristo, ele vai deixar de morar dentro das vidas. Vai voltar ao que era antes. E como é que era antes, irmão? Ele escolhia uma determinada pessoa. Ele escolhia o rei Davi, escolhia o profeta. Ele enchia do Espírito Santo e aqueles homens é que iam reter
transmitir as verdades de Deus. Hoje não. Hoje eu posso receber, você pode receber. Se você crê, aceitar Cristo, entrar na sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Há um processo de transformação, de mudança, e Deus vai te usar para a glória do nome dele. É uma maravilha. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Deixa o Espírito Santo agir, deixa. O Espírito Santo é Deus. É Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deixa Deus fazer. Salmo 139, versículos do 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como fugir. Não tem como se esconder. Não tem. O Espírito Santo está em todo lugar, no céu, na terra, embaixo da terra, e aqui nesse salmo está dizendo que até no inferno ele conhece. Ele está lá, ele age, ele vê. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós já vimos o Pai, o Filho. E agora estamos vendo o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. O nome dele é escrito em letra maiúscula. Porque é o nome de uma pessoa. E ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe aonde a gente vai, o que a gente faz, o que faz de certo, o que faz de errado. E ele tem condições de avaliar todas as coisas, tudo. A nossa vida não está encoberta ao Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Você só precisa deixar esse Deus começar a trabalhar a sua vida, porque ele é grande e poderoso. Se eu for me esconder, subir ao céu, ele está lá. Se for no inferno, ele está lá. Se fugir em direção ao horizonte, às asas da alva, e sumir pelo mar afora, ele está lá. Se habitar em qualquer lugar da terra, do céu ou embaixo da terra, ele está lá. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali com ele. Por quê? Porque ele está ali na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que toma conta, é ele que salva, é ele que cura, é ele que batiza, é ele que liberta, é ele que promove sinais, prodígios, maravilhas, porque ele é Deus, Deus grande e poderoso. Ele age em nome de Jesus. E o curioso, o livro do Espírito Santo é o Atos dos Apóstolos. Se você abrir o Atos dos Apóstolos, você não vê falar dele. Por quê? Porque ele não aparece. Ele não gosta de aparecer, ele é muito humilde. Ele promove o nome de Jesus. Lembra que o Filho promovia o Pai? O Filho estava aqui e promovia o Pai. Agora, o Filho se foi e veio o Espírito promove o Filho. Por quê? Porque o Filho é que fez a obra da redenção. É ele, o nome dele que é glorificado. E quem faz tudo isso? É o Espírito Santo. Ah, mas eu recebi um milagre, foi o Espírito Santo. Eu recebi a salvação, foi o Espírito Santo. Eu fui transformado, é porque o Espírito Santo veio morar dentro de você. Te transformou, te mudou. Toda a obra da redenção é feita em nome de Jesus. Mas é o Espírito Santo que faz, ele é Deus. Deus onipotente, onipresente, onisciente. É ele.
Ah, mas o nome dele não aparece, então, no Atos? Muito pouco, muito pouco. Mas como que ele aparece? Nos Atos dos Apóstolos. À medida que o apóstolo vai andando, vai trabalhando, vai fazendo, aparecem frutos, que são os frutos do Espírito. Como que eu enxergo o Espírito Santo? Pelos frutos. Aliás, Jesus já deixa claro o seguinte: como você conhece um crente? Ele deixa claro, a árvore você conhece pelos frutos. A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Então, pelo fruto, você conhecerá quem é crente e quem não é. E quem é que gera o fruto? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você dar fruto. E através do fruto é que você conhece um cristão. É a maneira mais sábia, mais tranquila, mais certa de você conhecer um cristão. É o fruto. Se você é árvore boa, você dá fruto bom. Se você dá fruto ruim, você não é árvore boa. É simples. Mas então eu vou ter que vigiar as pessoas? Não, você só precisa conviver com elas. Você vai vendo. Vai aparecendo. No dia a dia, você vai vendo quem é bom, quem é ruim. Aparece. A pessoa pode esconder durante um tempo, 2 tempos, mas uma hora ela se entrega. E se ela tem o Espírito Santo na vida dela, começa a aparecer o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está lá explicado, está escrito, né? Bondade, benignidade, temperança, mansidão, fé, etc, etc. Tudo que é bom. Tudo que é bom é um fruto do Espírito. Tudo que é mal é obra da carne. Está lá em Gálatas. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Produza os frutos do Espírito, que o nome de Jesus vai ser glorificado em você. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é Deus, e Deus eterno. Vai estar a vida inteira conosco. Ele é eterno. Assim como Cristo, assim como o Pai, Ele não tem começo e nem fim. É que pela sua grande bondade, Deus marcou a eternidade com o início. E daí a Bíblia diz que no começo, no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas por que Deus criou os céus e a terra? Porque Deus estava criando um sistema como suporte de vida para criar o ser humano. Criou o universo, o sistema, as galáxias, os sistemas solares. E nesse sistema solar criou a Terra, com todo o suporte de vida necessário para criar o homem e a mulher. Olha, quanta coisa! Acontece que Deus criou uma parte do homem que também vai seguir pela eternidade, a alma e o espírito. Mas o homem tem começo. Ele tem início. Digamos que é uma eternidade assim, entre aspas, porque ele tem começo. Agora Deus não. Não se conhece o começo de Deus e não se conhece o fim. Ele é eterno. Mas, irmão, como é que eu faço para descobrir se ele teve começo? Você não vai descobrir, a não ser que você seja Deus como ele. Nem sei se você descobre alguma coisa. Deus, no fundo, é um grande enigma. A gente vai conhecendo aquilo que ele deixa conhecer.
E assim mesmo é muito pouco pela grandeza de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos uma alma, um corpo e um espírito. Nós temos duas partes, espirituais e eternas. E nós temos uma parte que vai voltar ao pó. E precisamos conhecer a palavra de Deus para saber exatamente em que situação nós estamos diante disso. Será que Deus vai me levar para a glória dele? Será que Deus vai me levar para esse céu? E o que eu preciso para ir até esse céu? Jesus Cristo deixa bem claro, né? Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ah, mas eu sou bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, não contrariei a Bíblia. Não, você já nasce pecador. Não é que você pecou, não. Você já nasceu pecador. Você tem que aceitar Cristo para ele mudar essa condição. Eu me lembro que uma vez a minha esposa estava conversando com a minha filha e a minha filha perguntou para ela: mãe, o pai é pecador? Ela falou: é. Mas como? O pai prega, o pai dá palestra, o pai viaja pelas igrejas, ele dá cursos. E o pai é pecador? Eu falei: é, o pai é pecador. Só que o pai é um pecador remido pelo sangue do Cordeiro. É um pecador perdoado por Deus. É um pecador remido pelo sangue do Cordeiro. Você entende? Mas o que acontece se Deus tirar a remissão? Vamos dizer que eu faço um monte de coisa errada e Deus tira o Espírito Santo de mim. Eu volto à condição anterior. Pecador não remido. E se eu não nascer de novo e não perseverar até o fim, eu perco a salvação eterna. Você perde a salvação eterna. Não adianta. Não dá para você ser um cristão descompromissado. Ai, porque eu não vou na igreja, porque lá eu não gosto, eu não vou. A Bíblia é clara. Jesus diz assim, ó: se você não comer a minha carne e não beber do meu sangue, você não tem vida. O que significa isso? O sangue representa o vinho da comunhão. E a carne representa o pão. Então, você tem que participar da ceia. Você tem que ter comunhão com a igreja. A nossa comunhão é com Deus e com os irmãos. É a comunhão vertical e a comunhão horizontal. A comunhão vertical eu tenho com Deus. A horizontal eu tenho com a igreja. Existe uma igreja, ou existe a igreja espiritual, que são os salvos, os remidos. Eu estou falando igreja pessoa, não estou falando igreja denominação e nem igreja estrutura física. Estou falando igreja espiritual. Existe uma igreja espiritual que eu tenho que estar junto com ela. Eu tenho que ajudar ela, porque é ela que propaga o nome de Jesus. Ela é a agência do reino celestial na terra. O reino é espiritual. A agência do reino é a igreja. E quem toma conta da igreja é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável. Aliás, se nós formos selecionar os atributos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós passaremos aqui uma lista de atributos. Mas eu só escolhi 4. Onisciente, onipresente, eterno e onipotente. E tá bom demais. Você descobre por aí que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Deixa Deus entrar na sua vida. Aprenda a se comunicar com Ele.